Olá, pessoal, Denise da Conectarium, sejam muito bem-vindos. Pensei em fazer esse vídeo porque eu ando comentando nos vídeos semanais bastante sobre a passagem de Vênus, que é afeto, como a gente troca afetivamente, se relaciona, concilia, a parte sentimental, que é tão bacana da gente saber, e é um pequeno benéfico no zodíaco, né? Um facilitador. E eu ando comentando sobre a passagem de Vênus nos diferentes signos ao longo do ano. Normalmente ela fica mais ou menos um mês em cada signo, aí a gente vai ver, deixa eu baixar aqui na telinha, com exceção lá do final do ano que ela vai retrogradar em Capricórnio, então vai ficar mais tempo, vai ficar aqui de 5 de novembro até 2022, contando o período de retrogradação. Então, é interessante, eu comento nos vídeos, a gente saber a data quando cai no nosso signo, porque a gente se beneficia de alguma forma, a gente está consciente, sempre lembrando aqui da astrologia para que a gente se conecte, para que a gente esteja presente, esteja consciente e possa fazer algo com isso. Então, vocês podem tirar um print screen, enfim, ter esse vídeo com vocês, eu quero me referir a ele nos vídeos semanais, então vocês podem ter essas datas que eu acho bastante interessante. Eu queria aproveitar para comentar o seguinte, eu vou ao longo dos vídeos, eu já fiz um, estou fazendo esse segundo, e agradeço se vocês puderem me dar o feedback de vocês, se vale a pena, se vocês querem continuar eu tenho montado esses slides, porque me ajuda com as datas, e eu acho que é uma informação bacana para passar para vocês. E aí tem tantas lentes para a gente olhar, então eu estou assim no ótimo inimigo do bom, então estou indo devagarinho, mas é muito legal eu saber como que isso ressoa aí para você, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? É especialmente importante nesse ano de 21 a gente olhar, deixa eu só colocar aqui para o próximo slide, a gente está atento à passagem dos planetas pelos signos fixos, que são Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Então, eu ando sempre comentando que eu acho que a gente está com um chamamento no céu com relação a esses signos por conta da quantidade de planetas em signos fixos. Então, nós temos o Saturno, que é o estruturador, passou Júpiter, né, está quase saindo, vai fazer uma passagem rápida em Peixes, mas estava também em Aquário, então Saturno e Júpiter em Aquário, e Urano em Touro. Então, é super importante essa passagem, muito emblemático esse aspecto. Então, quando um planeta, e aqui no caso a gente está falando de Vênus, mas vamos falar dos outros também ao longo do ano, principalmente os planetas pessoais, né, que são os planetas que estão perto do Sol, e cada um com a sua função pessoal, por isso que eles se chamam planetas pessoais, né? Então, Mercúrio com a função pensamento, Vênus com a função afetiva, Marte com a função da ação, do impulso, do ímpeto. Quando eles vão passando por esses signos fixos, eles acionam a tensão que está no céu de 21. Fiz um vídeo especificamente sobre a tensão de 21, que está aqui no canal. Então, eles acionam essa tensão. Muito embora agora, com a passagem de Vênus em Touro, está num dos signos de domicílio, lembrando que quando um planeta atravessa os signos que ele rege, ele está super potente, forte. Então, a passagem de Vênus por Touro e Libra, seus signos de regência, são sempre muito positivas. Nesse ano em particular, a passagem por Touro, ela tem sua particularidade por ser um signo fixo. Vamos olhar isso que eu estou dizendo um pouquinho mais em detalhe? Tem vários desses slides, eu vou dividindo com vocês pouco a pouco, mas eu queria soltar esse vídeo hoje, até por conta da data de um dos aspectos aqui, tá bom? Mas só para explicar para vocês aqui, eu coloquei, então, vamos fazer um zoom aqui nessas passagens pelos signos fixos, tá? Para não ficar muita coisa ou muito longo, aqui a gente vai falar especificamente da passagem por Touro. Vou fazer um comentário breve da passagem de Vênus por Áries, mas a gente está nesse momento agora para não ficar aquele mundaréu de informação. Então, esses planetas, quando atravessam Touro, que é o nosso exemplo de agora, eles fazem os aspectos com vários planetas, né? Então, a gente leva em consideração as mensagens dos planetas mais lentos, né? Saturno, Urano, Netuno e Plutão, principalmente. Aqui está incluído Júpiter também, que é importante para a gente entender um pouco, fazer um pouco do sumário para vocês desses toques todos que aconteceram num tempo muito recente com relação à forma da gente lidar afetivamente.
Então, a gente tem uma tensão no céu entre o velho, né, o tradicional Saturno, e o novo, o renovador Urano. Isso permeia 21, tem vídeo explicando só sobre isso, tá? Esse aspecto aqui. Então, a passagem de Vênus aqui aciona essa configuração, entra dentro desse cenário, tá? E aí a gente está falando afetivamente, né, pessoal? Então, nós viemos de uma crescente aqui de aspectos desses planetas e eu queria resumir rapidinho para vocês. Lá em 12 de abril, nós tivemos aqui um aspecto de tensão, os mais tensos estão em vermelho e aqui em cinza a conjunção. Ela não necessariamente é tensa sempre, mas existe uma força muito grande, é o aspecto mais forte e os aspectos mais brandos aqui em azul e verde, tá? Então, na quadratura, que a gente encontra um paredão, né? Então a passagem lá no finalzinho de Áries, no 12 de abril, Vênus teve um contato com Plutão, um contato de pressão, um contato de tensão, com um planeta que tem a ver com profundidade, com transformação, com cura e regeneração, mas de alguma forma Plutão sempre traz à tona a questão de poder, de compulsão, de, né, uma intensidade. Plutão está super ligado à intensidade. Como é um aspecto de tensão lá no 12 de abril, a gente teve que lidar com esse lado subterrâneo nosso. Em 22 de abril, foi o encontro, tudo isso muito recente, né, gente, de Urano com Vênus em Touro. Então, Urano fala do novo, da necessidade da gente inovar. E eu estou colocando os graus, pessoal, porque se você tem planetas importantes, principalmente os pessoais, em signos fixos, você está, principalmente no começo desses graus, você está sentindo. Então, vamos falar de Vênus aqui, que é o nosso tema, o tema afetivo. Então, quem tem Vênus em Touro, Escorpião, Leão ou Aquário, está nesse momento no começo dos graus, até 10 graus, está vivendo isso, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, 10 graus, a conjunção Urano em Touro pegou a conjunção com Vênus a 10 graus. Então, veja aí no seu mapa onde está esses 10 graus, que houve essa conjunção. Tá? Então, se você é desse início, você está sentindo a presença aí de Urano, que fala do novo, da inovação, de um ímpeto por liberdade, né, da busca do seu espaço individual, de autenticidade nas relações. Então, Urano vem trazer um acordão, uma renovação, surpresas, imprevistos, alternâncias. Então, inverte situações. Olha quanta coisa, quanto tipo de energia está no ar com a questão afetiva. Né? Então, falando até de Plutão um pouquinho também, esse aspecto de tensão envolve ciúme, posse, né, no dia 12. O aspecto de Urano aqui fala da necessidade do novo, né, da gente ter que criativamente buscar outras formas, outros olhares, pensar no que não pensou antes, enfim. 25/4, de novo uma tensão aqui agora com Saturno, que fala assim, opa, peraí, você quer renovar, você passou por toda essa intensidade, mas como que você estrutura isso? Como que sua vida está estruturada? Tem alicerce? É durável? Precisamos agir com responsabilidade e maturidade? Não dá para agir de qualquer jeito? Não dá para não criar alicerce? Lidar com frustrações, as coisas não acontecendo no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem. Então, tem todo o freio saturnino aqui para a gente de falar, olha, vai com calma, vamos devagar e sempre, vamos aqui buscar uma cautela, né? Netuno vem abrandar a situação em 2 de maio, nesse último final de semana. Então, tem um aspecto aqui com Netuno e Vênus que jogam o mesmo jogo, né? São dois planetas muito afins, no sentido de refino, empatia, espiritualidade, docilidade, romance, né? Os dois juntos ajudam muito essa tônica de romance, de olhar o lado do outro, de se dissolver no outro, de baixar barreiras, dissolve barreiras, dissolve, né, os impedimentos de alguma forma. Então, tivemos esse aspecto de espiritualidade, vamos dizer assim, de refino, de sutilezas. As sutilezas falam, as sutilezas têm uma voz, têm um lugar dentro do romance que vale a pena tomar vantagem, né? Aqui eu estou falando de poesia, de vinho, de romance, de, né, dessa empatia, de olhar ao lado do outro.
Dia 5, né, amanhã, estou gravando esse vídeo no dia 4. Dia 5, a gente tem o melhor aspecto, que é o trígono, um aspecto de 120 graus, a 26 graus, lembrando que Vênus está se despedindo de Touro, tá? E daqui a pouco entra em Gêmeos. Aqui é o aspecto de maior facilidade para que a gente lide, né? Se lá em 12 de abril a gente lidou com esse lado plutoniano de talvez intensidade, posse, ciúme, poder, aqui a gente tem a oportunidade de lidar com um aspecto que vem muito harmônico de Plutão, que convida a renovação, regeneração, cura, você poder virar algumas chavinhas, abandonar o que não serve mais de uma forma positiva. Falei disso no vídeo da semana, né? Olhar essa cura com profundidade, olhar o que dói com menos medo, sabe? Poder se distanciar um pouco da situação, mas com profundidade psíquica, com intensidade, né? Trazer à tona, olhar a fundo o que precisa ser transformado e ter energia para essa transformação, né? Então, de uma forma íntegra, de uma forma, sim, nós vamos olhar feridas e o que dói, mas a gente tem oportunidade de regenerar, de reerguer, de cura, de refazer, de consertar. Então, interessante pensar sobre isso. E aí, finalmente, antes, a 29 graus e 21, eu estou dando essas datas, só lembrando super sempre, gente, datas aqui, eu estou respeitando as datas dos aspectos exatos, mas elas ficam vigentes, tá? Elas ficam nessa semana, né? Vamos lembrar que isso fica dias antes, dias depois, principalmente nos aspectos lentos, nos planetas lentos, né? Eles têm uma durabilidade, né? Alguns dias antes, alguns dias depois, às vezes fica um mês vigente. Então, eu estou só respeitando a data do aspecto exato. Dia 8 do 5, com essas extensões para frente para trás, a gente tem um encontro de tensão com Júpiter. Júpiter é o grande benéfico, mas aqui ele está num aspecto de tensão. Quando a gente está falando do Júpiter tenso, a gente está falando de precisar de mais, de uma necessidade de agradar, de uma necessidade de ser agradado, né? de querer muito, de aumento de expectativa, colocar metas muito grandes ou, né, um nível de expectativa muito alta. Então, a gente olhar os nossos exageros, o Júpiter tenso tem a ver com exagero, com a gente repensar talvez crenças muito arraigadas, forma de regras, né? Júpiter tem a ver com leis, regras, contato com o estrangeiro, contato com aumento de perspectiva. Então, de repente, a gente quer ampliar demais e a gente tem que lidar com a realidade, né? Então, é um aspecto de tensão. Então, pensar nisso, o que está grande demais, o que está superdimensionado, né? Dá para olhar isso de uma forma talvez mais real, mais concreta, porque aí o Júpiter está dando a dica de que ele está um pouco desmedido nesse dia 8 de maio. Enfim, espero de alguma forma ter ajudado vocês. Hoje, assim, a ideia é ser mais rápido, testar aí com vocês como que vocês sentem isso. E, claro, aqui a gente vai ter uma configuração parecida, com diferentes aspectos, com diferentes tipos de aspectos, também na passagem por Leão, por Escorpião e por Aquário, tá? E aí a gente vai conversando, porque a Vênus, quando ela passa por Câncer, por exemplo, ela vai fazer uma oposição a Plutão. Então, não para, gente, o céu é um relógio vivo, constante, e a ideia aqui é que vocês peguem essas sementes de informação para vocês atuarem e pensarem, tá bom, como eu dimensiono isso para a minha vida? Como que eu posso usar isso para transformar, para evoluir, para estar melhor, para ganhar qualidade de vida, para ganhar forma de ver as coisas, e tudo que a gente tem é o nosso olhar, né? A gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar as experiências e circunstâncias, mas a gente pode sim olhar, cuidar da forma como a gente encara o mundo, as pessoas, as relações, o quanto a gente se dá, o quanto a gente recebe, o quanto a gente está reconciliado com a gente mesmo. Vênus fala de alto valor, de autoestima, a gente poder cuidar de nós primeiro antes da gente exigir tanto de uma relação, né? Então, como a gente acaba com esse aspecto aqui, né, a passagem por Touro com aspecto de exagero, a gente cuidar desse fio aqui de pensamento que a gente falou aqui hoje, para o nosso bem, para o bem daqueles que a gente ama, tá bom? Beijo enorme, aproveitem esse aspecto de amanhã do dia 5 e dessa semana. Plutão está aí fazendo ótimos aspectos nessa semana de comecinho de maio, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê por aqui. Beijo.